Mais uma vez eu quero dizer boa noite a todos, principalmente a você que está nas redes, nos ouvindo, e que Deus abençoe toda essa amada igreja. Bom de estar com vocês. Amém? Amém. Irmãos, e você que nos ouve, o nosso comentário desta noite, ele já vem se estendendo de acordo com as partes que nós vamos selecionando por versículos. A maioria já conhece que na Bíblia não existia versículos nem capítulos. Aí um certo teólogo, ele resolveu fazer como se fosse um endereço para achar mais fácil algumas passagens. E deu certo, foi bom. De tanto que nós lemos partes, mas as partes que nós lemos é onde nós encontramos algumas partes de toda a carta, para não fugir da sua mensagem principal, para poder trazer um estudo, uma pregação para todos nós e que sirva de lição para nós também. Nós estamos no capítulo 2, nós vamos ler hoje do versículo 15 até o versículo 17, da carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo que escreveu, e nós vamos ler. Amém? Amém. Todos acharam? Leitura. Nós somos judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. E é porventura Cristo ministro do pecado? E de maneira nenhuma, Paulo responde. Amém? Vamos orar. Amado Deus, santo, misericordioso, nós pedimos que o Senhor nos dê paz, tranquilidade de coração para poder pregar. Insira nesta igreja, em cada um de nós, o poder do seu Espírito, tanto ao que dirige a pregação hoje, e agradecemos por esta oportunidade, quanto todos que nos ouvem. Em nome de Jesus, queremos te agradecer. Amém. Amém. Só uma parte eu esqueci. Irmão Nilson, se puder ligar essa máquina aqui e deixar a palheta dela reta, eu agradeço. Enquanto o irmão Nilson está providenciando, nós vamos já dar continuidade à pregação. Como vocês observaram na leitura, existem algumas frases que podem parecer um pouco enigmáticas, em que Paulo, na verdade, ele está fazendo uma resposta sobre um comportamento que o apóstolo Pedro teve na igreja de Antioquia. Como nós já vimos a semana passada, o apóstolo Pedro estava tranquilo, participando do culto com os irmãos, e agora o motivo dessa carta, participando dos cultos com os irmãos gentios, que eram considerados uma nação pagã, mas o evangelho chegou até eles pelo poder da graça de Cristo, e os judeus convertidos no nosso Senhor Jesus Cristo. Até aí não deveria ter problema nenhum, todas as naturezas de pessoas vindo à igreja, certo? Mas não foi o que aconteceu. Existia um preconceito muito grande dos judeus em relação a esses novos irmãos que vieram do paganismo. E por isso que o apóstolo Paulo, ele tece todos esses comentários, porque estas igrejas da região estavam desobedecendo os ensinos do apóstolo Paulo, que um dia ele ensinou para a igreja sobre a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas alguns irmãos judeus, carregados dos interesses das práticas do judaísmo, ainda insistiam numa combinação entre o exercício obrigatório da lei e a graça, que elas andassem de mão dadas, como uma ajudando a outra na salvação dos homens. E isso foi um espanto.
O efeito era tão grave que quando Pedro estava com os irmãos gentios e chegou da parte de Tiago de Jerusalém até Antioquia, Pedro ficou com vergonha de estar ao lado dos irmãos gentios e se separou dele. E Paulo não aguentou essa situação e chamou a atenção do apóstolo Pedro, dizendo para ele que resistir na cara porque ele era repreensível. Diante deste comportamento antiético e anti-amor de Deus, de um apóstolo que começou com Jesus Cristo, ele errou, mas foi necessário esta correção. Então, era o ponto-chave desta questão, porque Pedro, quando agiu, ele induziu, por exemplo, Barnabé a mudar de comportamento. Barnabé seguiu esse comportamento chato do apóstolo Pedro. E Paulo diz no versículo 14, que é o anterior à nossa leitura, quem está com a sua Bíblia aberta, Paulo diz, olha, não andavam conforme a verdade do Evangelho. Paulo viu que aqueles irmãos não andavam conforme a verdade do Evangelho por causa deste comportamento deles, não só de Pedro, mas de Barnabé e outros judeus crentes também que embalaram no guia errado da compostura do apóstolo Pedro. Agora, irmãos, quando Paulo escreve que eles não andavam segundo a verdade do Evangelho, não pense que isso é só lá na igreja lá atrás. As igrejas de hoje têm que tomar bastante cuidado para não inserir penduricalhos e costumes na igreja, para que a hora que ela se vê na realidade da Bíblia, também não andando segundo a verdade do nosso Senhor Jesus Cristo. E esta verdade era que Jesus Cristo tinha morrido e ressuscitado para oferecer a salvação a todas as pessoas. Amém, irmãos? Amém. Quem? Os judeus, os gentios, todos de igual modo a proposta do Evangelho está aberta. Assim como para você que está aqui hoje, independente da sua natureza, do seu pecado, da sua condição social, do dinheiro que você tem no bolso e dos pecados ou montões de pecados que você pode ter arregimentado na sua vida. Mesmo assim, Jesus morreu por você. Amém? Amém? Isso é bom de ouvir. Só que existiam esses dois grupos, mas não deveria existir grupos, assim como não deve existir panelinha na igreja. Lá existiam esses grupos. E o Senhor aceitou a todos. Então eles deveriam ser aceitáveis entre si. Olha, irmão, se nós temos aqui uma ala que pensa de uma forma e ala de outra, Jesus morreu por todos nós, então nós temos que também sermos aceitáveis entre nós, porque nós fomos todos aceitáveis do Senhor. Embora os crentes judeus, ao se separarem dos irmãos gentios, olha que coisa chata isso, irmãos, davam a entender que eles eram superiores por causa da sua raça, por causa de ser descendência de Abraão, por causa de ter a lei do Moisés, das suas tradições, e etc, etc, etc. Todos nós devemos ter cuidado para não se sentir superior a ninguém, né? Nem quem mora na capital, nem para subjugar, achar que os que moram no interior são uns caipiras, nem aquele que tem bastante diploma, achar que ele é melhor que o outro, porque o outro não teve oportunidade de estudar. Essas coisas são dos homens, é da carne, Deus não aceita, não compartilha. Então Deus mostra no seu Evangelho claramente que as pessoas não deixam de ser aceitas por Deus, independente de qualquer coisa da sua vida. Quem põe restrição são os homens. E Paulo não se opôs a Pedro para se mostrar que ele era um mandão, que ele era superior. Se fosse assim, ele cairia no mesmo erro do apóstolo Paulo, do Pedro, concorda? Paulo jogou no lixo, por exemplo, todas as qualificações e diplomas judaicos que ele tinha, quando ele entregou a sua vida ao Senhor. O seu judaísmo histórico de extremo zelo, que nós já vimos, perseguidor da igreja,
do orgulho por ser ex-aluno do famoso Gamaliel. Gamaliel, em Atos 5:34, ele era um doutor da lei e diz que ele era venerado por todo o povo. Paulo foi aluno dele, deve ter aprendido muito sobre a lei. Também ele desprezou a sua descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Ele renunciou o sangue puro de judeu para adentrar e se colocar de corpo e alma entre os pagãos cristãos que se converteram ao cristianismo. Olha que atitude de quem ama, irmãos. Para que no seu evangelho brilhasse apenas a luz de Jesus e não o estrelismo de Paulo. Porque a igreja do Senhor não é lugar de estrelismo, é lugar de Jesus. Amém? Amém? Paulo relatou essa crítica na sua carta aos Gálatas, e é isso, esse conteúdo da carta, para mostrar que ele era um apóstolo completo, chamado pelo Senhor, mesmo desprovido de qualquer valor da elite de Jerusalém. Ele renunciou tudo. A sua autoridade não dependia do seu histórico no judaísmo, no seu zelo de sangue. Dependia, irmãos, da delegação dada por Cristo. O seu poder, meu irmão, minha irmã, depende do poder do Espírito Santo que está em você. Amém. E não do que você é na vida, ou que você acha que você é. Então, Paulo, como qualquer pregador, podia sim falar com autoridade, até mesmo no caso de Paulo, com oposição e repreensão a um outro apóstolo. Olha que não foi fácil, irmãos. Se a verdade do Evangelho estivesse, na verdade, como estava em jogo, então Paulo tomou uma atitude para preservar o Evangelho, para preservação. O Evangelho da graça estava sendo danificado, estava sendo minado. Você tem que cuidar disso na sua casa também. Que o Evangelho verdadeiro não seja minado na sua casa, que não seja minado nesta igreja do Senhor. O bom nome é de Jesus. A lei já havia sido colocado abaixo de quem a cumpriu, Jesus Cristo nosso Senhor. Olha, irmãos, por isso não era uma questão autoritária a atitude de Paulo, como um exagero público, apenas para humilhar Pedro, apenas pelo comportamento dele. Não foi isso. E os demais irmãos insensatos. Foi por causa do reflexo, das consequências que isto estava ocasionando. Quando nós lemos Romanos, lemos todas as igrejas, todas elas praticamente tinham problemas com esses costumes judaicos, da circuncisão, da guarda do sábado e tal. Então podemos dizer, isso serve para todos nós, toda a confrontação era adequada à crise provocada. E a palavra tem que ser pregada, tem que ser ensinada. Olha, quando o seu filho te obedece, você não aumenta a régua de disciplina, não é isso? Mas quando ele passa a desobedecer, você tem que estar acima da desobediência dela. E foi isso que Paulo fez, irmãos. Simplesmente isso. Paulo dirigiu-se a Pedro publicamente, na presença de todos, isto é, diante dos crentes judeus e dos crentes gentios e dos legalistas, inclusive até do próprio Barnabé, que foi induzido por Pedro. Aqueles que desejam atribuir a Paulo como disciplinador desmedido, que fez um efeito público só para constranger o apóstolo Paulo, talvez questionaram por que ele não tratou desta questão em particular, que isso acontece nas igrejas. Talvez com pergunta, mas se Paulo fosse conversar particularmente lá no quartinho, numa câmara com o apóstolo Pedro, não teria sido mais pacífico? Não teria sido mais um cristianismo amoroso? Volto a dizer para vocês, as atitudes do apóstolo Pedro estava começando a gerar um efeito dominó, não foi uma igreja apenas. Veja que outro líder importante, como Barnabé e tantos outros judeus, estavam sendo dissuadidos pelo apóstolo Pedro. E isso é muito perigoso até nos dias de hoje.
E tudo isso é lamentável, porque causa divisões na igreja, assim como também causa divisões nas famílias. Olha, você pega, por exemplo, esse problema de política que está acontecendo no país, quantas famílias, quantas pessoas que tinham uma amizade tão grande não se dividiram. Esse tipo de carnalidade pode sim acontecer na igreja, embora indevido. Então, todas as igrejas do Senhor, hora ou outra, graças a Deus, porque nós não estamos tendo esse problema, hora ou outra, ela pode encontrar situações semelhantes. E a igreja deve ter uma liderança para tratar com severidade também qualquer desafio público do Evangelho Santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Você deve fazer isso a partir da sua casa, para que não venha até a igreja. Olha, irmãos, uma conversa particular neste caso, eu volto a dizer para vocês, não resolveria esses efeitos causados. Se as atitudes de Pedro eram públicas, tinham consequências públicas, a repreensão também deveria ser aos olhos de todos. E foi o que Paulo fez. Agora, irmãos, no versículo 15, foi a nossa primeira leitura de hoje. Interessante que Paulo escreve: nós somos judeus por natureza, isto é, desde Abraão, compreendeu? E não pecadores dentre os gentios. É uma frase um pouco enigmática. Na verdade, irmãos, tanto Paulo como Pedro eram judeus, descendentes de Abraão, então ele diz nós. Por serem judeus de nascimento, não garantia a suficiência da salvação. Agora você presta atenção, pecadores dentre os gentios foi uma frase irônica, de ironia, porque este era o nome desdenhoso que os judeus aplicavam aos gentios. Vou te explicar melhor, é como chover no molhado. Era assim, o que é chover no molhado? Ser gentio ou estar no meio dos gentios já configurava um ambiente para os judeus sem chance de salvação. Seria como alguém imaginar, você olha para o ambiente que estão num salão de carnaval, baile de carnaval. Você olha, imagina um salão de baile de carnaval, alguém pode dizer, qualquer um que estiver lá naquele baile nunca poderá ser salvo. Eles diziam isso dos gentios. Eles nunca poderão ser salvos. Olha o que eles estão fazendo. Olha a natureza deles. É como algum crente determinista olhar para os ímpios também e tomar conclusões humanas sobre a sua perdição, como alguém sem chance de estar entre nós um dia na comunhão com o Senhor. Nós nunca podemos tomar essa atitude. Como se Deus também recusasse a sua vinda. Toma a ousadia de dizer coisas que Deus não faz. Não devemos esquecer que Deus não faz distinção, isto é, acepção de pessoas. Fosse assim, irmãos, nenhum de nós estaria na igreja hoje, porque todos nós somos gentios. Nós não tínhamos nada a ver com o Evangelho. Qual dos nossos pais, avós, tataravós, bisavós eram de natureza de conhecer a lei de Moisés? Nós não temos notícia dessas informações. Então nós estamos na mesma estirpe daqueles que Pedro recusou um dia. Na verdade, Pedro estava deixando uma frase bem explícita para todos. Sou mais santo do que vocês porque sou judeus. E os que são judeus, como eu, santo, filhos de Abraão, siga-me. Olha, de acordo com o ensino de que os gentios ainda eram pecadores assim, irrecuperáveis, a menos que eles se tornassem judeus. Aí, quando você lê na Bíblia, por causa que os irmãos judaizantes queriam que os irmãos circuncidassem. Olha, você não é judeu de natureza, mas você faz o seguinte, circuncida, seja um prosélito judeu, que nós vamos ver como te aceitamos. Olha, não existem essas condições na Bíblia. Uma pessoa arrependida, ela vem do jeito que ela está. E se arrepende, irmãos, e vai viver em comunhão na igreja do Senhor. Amém? E é isso. Mas nós vemos que no versículo 16, vamos reler o versículo 16.
sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. Aqui aparece a palavra justificação, tema de estudo do nosso professor Renan. Os irmãos que vêm domingo de manhã são doutores em justificação, certo, irmão Renan? Pelo menos a aula foi muito boa. E aqui nós vemos nesse texto 3 vezes a palavra justificação. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus, temos também crido em Jesus Cristo para sermos, olha novamente, justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Você pode sair daqui, fazer um monte de bondade, ajudar o pobre, pegar o seu 90% do seu salário e ajudar os necessitados, parentes que ajudam. Você não consegue nada com Deus. Você vai ser uma pessoa boa no mundo. Deus não quer nada de você, porque Ele já fez tudo para nós. Amém. Não precisa fazer mais. Mas aqui aparece uma palavrinha diferente, que é, para alguns, justificado. Então nós vamos ver o seguinte: devemos partir de que todas as pessoas são condenadas diante de Deus. Correto? A começar por mim, até os últimos dos irmãos, todos nós somos condenados de Deus. Ou alguém aqui acha que nunca teve nesse balaio de pecadores? Todos nós. Certo? Entrando nessa premissa, nunca esqueça que cada um de nós é o principal pecador entre todos. Se você e eu não admitirmos, você vai ver que Paulo admitiu. Em 1 Timóteo 1,15, olha o que ele fala e escreve: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Amém? Que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Amém. Esse versículo serve para todos nós. Se o irmão Nilson lê, ele se coloca como principal pecador. Se o irmão Daniel lê, se coloca como principal pecador. A irmã Tânia, a irmã Suzy, o irmão Pedro, todos nós. Como está escrito. Agora nós corremos para Romanos 3:10. Não há um justo, nenhum sequer. Isso já vem lá do Velho Testamento. Olha o link da lei e da graça. Essa é uma doutrina da justificação, irmãos. Deus justifica as pessoas, qualquer uma que se apresenta arrependido nas suas culpas. Ele as perdoa, então torna-se seus filhos e herdeiros. Caso as pessoas pudessem ser salvos apenas pela obediência da lei, então Cristo não precisava ter morrido e ressuscitado. Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, o que Paulo escreveu? Comamos e bebamos e depois a gente morre. Isso os gentios fazem aí fora, mas nós não agimos assim, de jeito nenhum. E no versículo 17, nós vemos que, pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. E porventura Cristo é ministro do pecado? De maneira nenhuma. Eita, frase um pouco difícil de... Novamente a palavra justificada aqui, professor. Já nós vemos de novo. E agora ele disse que se nós que procuramos ser justificados em Cristo, aí eu me acho ainda muito pecador. Olha, se eu sou justificado em Cristo e quando eu me vejo justificado eu me encontro mais pecador ainda do que é normal, aí leva à conclusão errada. Dizer assim, então Cristo é promotor, um ministro do pecado, quer dizer, ele promove o pecado porque ele revela o pecado. E Paulo imediatamente responde essa asneira: de modo algum. Não pensa que se você tornar-se crente, você fica mais pecador, porque a sua sensibilidade do pecado aumenta. Então, neste versículo aqui, Paulo responde a uma objeção que poderia ter sido levantada pelos seus oponentes. Eles poderiam ter dito: e se nós tentarmos nos justificar para com Deus por meio da fé em Cristo, então nós descobriremos ainda mais pecadores? Sim,
quanto mais nós entramos na graça de Deus, mais sentimos quanto pecadores nós somos. Sabe quando que você sabe que você é muito pecador? Quando você compreende que você é o pior de todos. Enquanto aqui um de nós não achar que é o pior de todos, ainda tem um ranço das suas obras. Como poderia Paulo afirmar que a justificação é eficaz? Se os cristãos ainda pecam mais. Não é que pecam mais, são mais conscientes do pecado do que antes. Antes nós vivíamos em pecados e nós não reparávamos no pecado. Fazíamos o que queríamos. Alguns bebem, outros experimentam drogas, outros falam mal, maledicência, critica e faz um monte de coisa. Ele não sente peso nenhum. O dia que você conhece Jesus, você fala, que tremendo pecador que eu sou. E aí nós vemos que o resquício do pecado ainda ficou em nós. Mas é um pedacinho do que era antes. E ele tem mais peso do que a vida velha. É isso que Paulo estava explicando para eles. Como poderia Paulo afirmar que a justificação é eficaz se ainda os cristãos estavam ainda mais apurados na consciência sobre os pecados? Então, irmãos, agora você vai falar isso para os judeus. Vai falar isso para os judeus. Eles vão dizer, por isso que nós temos a lei. Os judeus não entendiam que a justificação livra os crentes do império do pecado. Aí está o império. Porque quando nós estávamos lá no mundão, quem mandava em nós? Quem era o regente da nossa vida? Satanás. O diabo. E nós éramos escravos do pecado. Na dependência do pecado. Agora apareceu Jesus Cristo, que, olha a palavra, nos justificou. Como nós aprendemos, a justificação é um ato mesmo jurídico de um advogado de Deus, através de Jesus, que nos libertou da escravidão do pecado. Irmãos, nós não devíamos, mas nós pecamos, mas nós não somos escravos mais do pecado. Amém? Obviamente, o pecado não deveria acontecer mais em nós, mas pela nossa fraqueza da carne, acontece. E quando acontece, nós ficamos muito, muito maus. Logo, ficamos mal, mas não mais sobre o império da morte. Quando pecamos, ainda cheira a morte, mas não tem mais domínio em nós a morte. Agora estamos livrados pela graça de Jesus. Isto é, justificados. E João escreveu algo muito interessante quando ele diz que temos Jesus nos defendendo como advogado diante do juiz divino nos céus. Veja 1 João 2:1. Meus filhinhos, palavra característica do apóstolo João, estas coisas vos escrevo para que não, obviamente, crente não deve pecar. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Você pecou, irmãos, e se arrependeu, Jesus está lá falando, tira o pecado do Márcio, porque eu justifiquei ele, e Deus chancela. Amém? É isso? Amém, irmãos. A lei entra em ação onde há pecado. Aí que está a resposta para os judeus, que Paulo fez para eles. A lei entra em ação onde há pecado. Como os pecados nunca faltam em nós, ela mostra para nós a abundância dos pecados. E aí o que ela faz, irmãos? Nos acusa de pecadores. A lei aparece na sua vida, irmão Renato, quando nós pecamos. Porque se não pecamos, ela não aparece. Mas quando nós pecamos, ela vem para te acusar. E ela sempre vem para acusar. A lei nunca advoga a favor do pecador. Ela condena o pecador. Ela foi feita para isso. Ela apresenta você no tribunal de Deus para te condenar. Ele matou. Mas ele não diz se há arrependimento. A nossa defesa só aparece em Jesus. Ele sim é o nosso advogado. Jesus é especialista, irmãos,
em todos os casos de pecado. Você tem um pecado na sua cabeça agora, no seu coração? Chama Jesus, que Ele é especialista quando você se arrepende. Amém? Amém? Jesus é que nos justifica diante do trono da graça eterna. Mesmo assim, se alguém disser, vamos agora voltar à lei. Se algum de nós, irmão Márcio, então, eu gostei de ouvir você falar sobre isso, então a lei agora... Mas se alguém disser que a lei não importa, é a mesma coisa dizer que os padrões da moralidade também não têm importância alguma. Mas pelo contrário. É o que acontece nessa ideologia dos homens hoje. O que é que as pessoas estão ensinando para os nossos filhinhos na escola e até para você na internet, no campo da televisão, todos os meios de comunicação? Estão ensinando a perversão. Não é isso? E cadê a lei? Eles estão banalizando a lei. Olha, a lei não serve para nada. Então agora você acorda e vê que a lei tem um efeito de sinalizar para nós a régua dos nossos pecados. Então, o que acontece na ideologia satânica desses dias, eles estão anulando as leis morais. Primeiro, eles tiram os pais, a autoridade dos pais, porque o pai nas nossas casas é uma lei. São os nossos pais que dizem, você vai voltar 9 horas para casa. É uma lei, não é, irmãos? Não é, José Ramos, quando você fala para os seus netos, você vai voltar, menino, às 10 horas. Se ele não voltar, ele quebrou a lei. Então ele vai ter que acertar com você. Porque você é a lei. Correto, irmãos? O que eles estão fazendo? Estão tirando a autoridade dos pais, dos professores, das autoridades, para que cada um faça o que bem quiser sem lei. Cada um é dono de si. É o mundo que nós vivemos. Então a lei, irmãos, como diz, ela é pura e útil. Mas ela não vai salvar ninguém. Ela vai evitar que alguém cometa erros quando olhamos para ela. E de forma, irmãos, o pecado não é resultado de pessoas justificadas. Cristo não é responsável por promover pecado. Obviamente, aqueles que foram justificados pecaram. Por isto, infelizmente, faz parte da nossa natureza humana. Mais 2 versículos para nós terminarmos. Romanos 7,4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos pela lei, pelo corpo de Cristo. Olha que interessante. Para que sejais de outro. Éramos de Satanás, a nossa natureza, agora nós somos de Jesus. Daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos a Deus. Depois, se você vê o fruto de Deus, está nessa carta, no capítulo 5, versículo 22, dá uma espiadinha lá que você vai ver os 9 frutos, as 9 virtudes do Espírito, que é o fruto. Nasce uma outra natureza. Meus irmãos, o pecado sempre vai nos levar à necessidade da justificação, e não ao contrário. Os judaizantes viam o cristianismo como uma desculpa para escapar das leis dos judeus. Por isso da atitude de Pedro. Mas agora você viu que não era uma desculpa. Jesus foi suficiente para nós. E o último versículo da noite está em Romanos capítulo 7, versículo 7, que está escrito assim. Que diremos, pois? É uma pergunta. É a lei pecado? Que pergunta interessante, não? Já que estamos nessa confusão toda, aparente confusão, então vamos dizer, a lei é pecado? De modo nenhum. A lei que o seu pai põe em casa, que a sua mãe põe para as meninas, para evitar coisas erradas, tudo são leis e são boas. E aqui nós estamos falando da lei dos judeus. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, claro. Porque eu não conhecia a concupiscência. Se a lei não dissesse, não cobiçarás. Irmãos, como Paulo e todos os cristãos, inclusive os convertidos judeus, são todos justificados pela graça. Porque a graça não nos acusa. A justificação pela fé exige modificações no estilo de vida e no comportamento.
torna-se acima da lei. Olha, o que estão numa nova lei, ele não vai viver mais em concupiscência, concorda, irmãos? E se beirar a concupiscência, ele vai se arrepender. Quando Deus assume verdadeiramente o controle da sua vida, preste atenção, quando Deus assume o controle da sua vida, nada pode permanecer como era antes. Concorda? Se Deus entrou, Ele mudou. Mudou a minha vida, que nós chamamos de nova vida. A graça, ela não rejeita a lei, com os seus padrões, a sua moralidade. Antes, irmãos, olha que interessante, ela transforma de um padrão externo, certo? De um padrão externo, das pessoas ver o que eu faço ou não faço, para uma motivação no coração, para viver uma vida pura, para honrar a Deus. Então, por que eu não peco? Porque minha vida mudou. Porque eu quero agradar a Deus e não mais a mim. Olha, mas eu ainda peco. E quando eu peco, eu me arrependo. E Jesus anula essa acusação diante de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Todos nós, nessas poucas e breves palavras, de um assunto um pouco, assim, difícil de ler na primeira vista, mas que Deus nos ajude a ter a capacidade para poder explicar para você com bastante informação que te faz clarear no seu coração que a graça de Deus é suficiente. Amém.